Bom dia, companheiros e companheiras. Vamos tentar dar início aqui, ó, ao nosso seminário, né? Vamos tentar dar início à nossa programação. Então vamos chamar aqui o Laureano. Eu já estou aqui, o Oswaldo, né? Vamos convidar aqui o companheiro Jaguarecê, da JF Amapá. Vamos convidar o Ronaldo também, que é aqui do TRT, do Amapá. O Givanildo, do TRE. O nosso colega lá de Belém, Aloysio, da Justiça Militar. Abreu também lá de Belém, TRT de Belém. A gente quer dar aqui as boas-vindas para os corajosos companheiros e companheiras que largaram lá o seu dia de folga, o seu dia de lazer, o seu dia com a família, para estar aqui, para escutar um pouquinho do que está acontecendo, né? No cenário político, nacional, e que envolve os interesses, nossos próprios interesses, né? Então vou passar aqui a palavra. Então eu gostaria de, antes de tudo, o fato de que o número dos companheiros, podemos sentar aqui na mesa, né? Então, o fato de que não vieram mais companheiros, não nos tira a chance de que nós que estamos aqui cumprirmos, digamos assim, minimamente a agenda que está proposta. Então, antes de tudo, eu gostaria de dar bom dia para todos os companheiros que estão aqui, o pessoal que veio de Belém, que já foi apresentado pelo Oswaldo, e também o Austin e a Vera, que vieram, digamos assim, do outro lado do país, não é, para nos brindar com seus conhecimentos. E se tivesse aqui um companheiro, com certeza ia ter muito para aprender. Então, o fato de não ter vindo mais é o privilégio de que aqueles que se dispuseram, então, se enriquecerem ou serem enriquecidos por conhecimentos, né? E também, antes de tudo, eu gostaria também de falar aqui da abertura do nosso trabalho, deste evento que é altamente significativo, quer dizer, em nome do Arquiteto do Universo, que nos deu a chance de estarmos aqui, não é? E termos tantas coisas, mas principalmente a alegria de ser recebido aqui por esse povo aqui da linha do Equador, com toda essa força, esse calor, não é? E isso vai com certeza contribuir e muito para os interesses, os objetivos que nós estamos aqui nos propondo a buscar através justamente deste estudo, deste evento, que vai contribuir de repente com uma mudança da qualidade de vida de muita gente, como a nossa história já nos, não é? Já dá para termos como testemunho o resultado de todo o trabalho que nós temos desenvolvido diante da categoria nesses 16 anos no Sindicato do Pará. Teve, digamos assim, o privilégio de deixar para a história um resultado aí que, se acabasse hoje o sindicato, sem dúvida que a falta seria muito maior ainda para o futuro, mas o resultado ficaria, porque eu devo dizer para vocês, já disse para alguns colegas ontem, que quando eu entrei em 94 no sindicato, eu ganhava menos de R$1.000 como analista oficial de justiça. Então isso não sei quantas vezes mais um técnico no início de carreira hoje, não é? Então, para ter uma ideia do resultado do nosso trabalho. Então, se daqui a 16 anos a gente não tiver mais sindicato, nos próximos 16 anos, a gente vai ter condições de fazer uma avaliação, porque nós ganhamos do governo quase que 1% nesse período, né? E o governo, não, vocês merecem, eu vou dar para vocês 1%, né? Isso foi Fernando Henrique, o Lula que deu. Esse foi o que nós ganhamos, o resto foi tudo conquista, né? E com muito suor, muita luta, muita garra. Então, companheiros, estarmos aqui significa justamente rememorar um pouco essa história e valorizar que as pessoas, às vezes, tem um sindicato, cadê o sindicato? O sindicato não serve para nada, não é? Mas, na verdade, não é bem por aí. Então, eu gostaria agora de passar, então, para o companheiro Givanildo,
para depois dar continuidade à próxima mesa, que já é a de conjuntura, e a gente que está na primeira mesa pode, somente para a plateia, participar de lá, né? E fica aqui a mesa de conjuntura, eu acho, para ficar uma composição mais, né, representativa aí na plateia, né? Minha sugestão. Bom dia a todos, né? Queria primeiramente saudar os companheiros que vieram, a exemplo do companheiro Oswaldo, né, e dizer que com certeza os que vieram porque sabem da importância, né, da organização sindical e sabem do poder que nós temos, porque as conquistas, elas são reflexo disso. Não vou me alongar muito, queria pedir desculpas, né, pelo fato de chegar um pouco atrasado, de ter trazido meu filho que não se aquieta, mas é que eu estou no final de semana que está na minha responsabilidade, né, e eu estou com a minha esposa doente também, não vou poder ficar muito tempo, mas eu devo me retornar ainda hoje, porque eu quero participar desses debates aqui. Eu estava aguardando ansiosamente, né, por esse momento. E eu quero dizer aos companheiros aqui que se o nosso quórum hoje ele é pequeno, não é por falta de informação. Nós estamos divulgando esse seminário já há algum tempo. Salvador, meu colega lá do TRE, sabe disso, eu mando e-mail para todos. Tenho certeza que o Jaguarecê também fez o trabalho de divulgação na nossa federal e o Daniel trabalhou junto ao TRT. Então nós fizemos uma boa divulgação, nós fizemos um corpo a corpo, né? Nós tentamos convencer os colegas da importância desse evento, que é um evento, acredito eu, não sei se inédito, porque desde que eu sou sindicalizado, a partir de 2005 para cá, eu não me lembro de nós termos organizado um evento assim aqui na subsede. É uma grande oportunidade. De 2005 para cá? Deve? 2008. Em 2008, né? Certo. Aí de 2008 para cá, então são 6 anos, né, que nós estávamos assim sem ter um evento que proporcionasse um debate, que proporcionasse trazermos para cá alguns colegas que são especialistas no assunto, né, e oportunizar aos demais colegas, né, aos companheiros, esclarecimentos sobre um tema tão importante que é o nosso plano de carreira. Hoje, o que me assusta mais não são os desafios referentes ao plano de carreira exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a tarifa zero de aumento do governo federal. Eu acho que o maior desafio hoje da nossa categoria é a gente conseguir pegar aqueles cargos que sobraram das desavenças, das discussões do passado, dos rachas, das polêmicas, né, e nos reunirmos novamente num só coro, porque é só assim que a gente vai conseguir força suficiente para conquistar as nossas metas. E a nossa principal meta hoje é o nosso plano de carreira. Então eu vejo com um certo desânimo, embora eu não desanime com relação à entidade, mas com relação à categoria. Nós temos, só para eu me finalizar minha fala, nós temos alguns colegas que em algum momento não tiveram alguma demanda atendida pelo sindicato, alguma demanda individual, e eles atribuem a responsabilidade ao sindicato. Mas eu fico pensando, quem é o sindicato, se não nós todos, né? Todos os filiados, todos aqueles que fazem parte dessa entidade, é um pedacinho do sindicato. O sindicato não pertence à diretoria executiva. Hoje nós estamos aqui e quando terminar a nossa gestão não estaremos mais. Nós até, né, temos a vontade de que colegas novos, companheiros novos, formem chapa e ingressem nessa diretoria e contribuam de uma forma mais digamos assim, mais aprofundada, porque
nós acabamos tendo uma segunda jornada de trabalho. O sindicato ele nos exige um tempo de dedicação, às vezes não, quase sempre fora do nosso horário de expediente. Não vou ser hipócrita aqui de dizer que no horário de expediente, quando tenho uma folga, eu vou lá, pego uns e-mails, respondo demandas do sindicato. Mas fora também do nosso horário de trabalho, a gente trabalha muito para que essa organização ela cresça. E a gente vê, eu vejo com tristeza, colegas criticando o sindicato. Eu gostaria muito que as críticas elas viessem pontuais. Como ontem eu vi a crítica de uma colega, eu estou totalmente decepcionada com o sindicato. Eu ainda vou conversar com ela, segunda-feira eu devo procurá-la. Eu quero que ela me diga exatamente com quem ela está decepcionada. Porque o sindicato, se ela está decepcionada com o sindicato, ela está decepcionada com ela mesma. Ela é afiliada há muito tempo, há mais tempo do que eu, inclusive. Então, não dá para a gente continuar com esse discurso de se decepcionar com a entidade, com o sindicato. A gente tem que pontuar as coisas. Eu sou coordenador jurídico e aceito numa boa as críticas. Eu me aperfeiçoo com elas. Então, se a colega está decepcionada comigo, que ela diga, estou decepcionado com você, porque você é o coordenador jurídico e deixou a minha demanda passar. E eu vou corrigir isso, eu vou correr atrás, não vou ficar com raiva dela. Da mesma forma, nós pedimos aos colegas que se tiverem algum ponto, alguma polêmica, alguma reclamação, que seja feita pontualmente para que a gente possa melhorar a nossa gestão. Eu penso dessa forma. Então agradeço a presença de vocês e espero que a gente tenha um grande evento hoje. Obrigado. A gente agradece, companheiro Joanildo, o esforço que ele está fazendo, porque tem problema particular, esposa doente, está com filho aqui, mas depois ele vai voltar. Agora os companheiros da mesa podem fazer uma breve apresentação rapidinho, enquanto a gente já vai se preparando para a conjuntura que vai logo em seguida, né? Eu queria fazer uma proposta, porque é o seguinte, com a saída do Givanildo, eu gostaria que o coordenador, se fosse possível, convidasse a companheira Giovana, né, que é da Justiça Federal, para compor a mesa aqui também, tá? Aprovado. Eu acho que, na verdade, nas próprias apresentações aqui iniciais, a gente já está fazendo uma verdadeira análise de conjuntura já, né? Então, na verdade, a gente, eu acredito que dá para a gente encaminhar assim, né, Abreu? A gente vai aqui fazer a apresentação, já faz uma breve análise, em seguida a gente pede para os companheiros, abre para os companheiros que queiram também participar, né, nessa análise de conjuntura, e no final a gente já está fechando as duas mesas. Pode ser assim, né, Lona? Então, quem é o próximo agora que vai falar? Eu vou aqui passar para o Ronaldo aqui. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu, como representante do TRT, aqui substituindo o companheiro Daniel, que até o momento não pôde comparecer, queria agradecer, em nome dos servidores do TRT, a presença de todos os companheiros que vieram de Belém, né? Nosso companheiro Aloísio, Osvaldo, o Laureano, o Fabrício e o meu companheiro Raimundo Abreu Nunes, com quem eu tive a grata satisfação de parear na labuta diária do TRT, no longínquo município de Laranjal do Jari. Gostaria de agradecer a presença do Austin, né, da Vera também, que vieram de longe, certamente estão cansados da viagem, mas que estão aqui. Eu queria lembrar uma conversa que eu tive com o grande Jorge Maltner. Certa vez ele veio se apresentar aqui no Sesc Amapá e encontrou uma plateia, né, que ele chamou de horrível, porque ninguém prestava atenção no que ele estava cantando e tocando. Mas ele me falou depois, eu trabalhava no rádio nessa época, e estava conversando com ele para fazer uma pequena matéria, e ele disse que lá no meio desse pessoal ele prestou atenção e alguém estava prestando atenção no que ele estava tocando. E ele ficou cantando para aquela pessoa, né? Como se dissesse que se 1000 pessoas que estiverem participando de uma plateia de um show, se uma pessoa estiver participando, ainda assim vale a pena que alguém que esteja palestrando ou se apresentando faça aquilo de bom grado, né? Queria dizer em nome dos servidores do TRT
que nós estamos com uma dificuldade, quanto mais nesse momento, em razão de uma transformação quase que de 80% no número dos servidores do TRT. São servidores novos, né, e que são a maioria de fora do estado do Amapá e de fora de Macapá. Por essa razão, a dificuldade dos servidores do TRT virem para o encontro, porque não conhecem a cidade e, sobretudo, porque o local escolhido é um local distante, é difícil acesso para essas pessoas, né? Se fosse um local mais central, né, com uma facilidade para a gente indicar essas pessoas, certamente muitas pessoas iriam participar aqui pelo TRT. Mas nada disso certamente vai influenciar no aproveitamento das pessoas que vieram, e essas pessoas são importantes aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e, como amapaense, abraçar a todas as pessoas que vieram de fora e dizer que vocês estão acolhidos de coração por todos nós. Muito obrigado. Colegas, o Sindjuf Pará Amapá tem de 14 para 15 anos de existência. Eu conversava agora há pouco com os colegas ali, que eu entendo que talvez esse seja o momento mais importante na história de nós, filiados ao sindicato, por toda a situação política que envolve o momento de definição de plano de carreira e a situação do STF querendo sobrepor, vamos dizer que sobrepor, privilegiar o seu quadro aos demais do Judiciário Federal. É lastimável que esse interesse, que não haja o interesse por essas questões todas dos demais colegas. E só não é discordando, mas abordando um pouquinho o que o Ronaldo falou, eu tenho minhas dúvidas se a gente tivesse escolhido um local no centro, a nossa plateia fosse tão maior, porque a gente já cansou de mais central do que a nossa subsede não existe. E às vezes que a gente marcou lá, a plateia foi nessa frequência mais ou menos. E a gente observa em relação à Justiça Federal principalmente, que no horário de expediente, a diretoria liberando os servidores do auditório para nós fazermos as nossas assembleias e reuniões setoriais, os nossos colegas não vão. Às vezes nós temos a participação de quem nem é sindicalizado, o efetivo, e dos sindicalizados não. Mas nós que estamos aqui não podemos esmorecer. E agradecer a presença de todos nós, principalmente do Washington e da Vera, que vieram de longe trazer essa contribuição para nós, que nós agradecemos antecipadamente. E vamos tocar em frente, tem muita coisa ainda no dia. Eu queria saudar inicialmente a mesa aqui, a pessoa do Jaguarecê, saudar também a plateia, né, que presente aqui está, os nossos colegas do Judiciário Federal, saudar também o grande Washington, que tem muito contribuído com essa categoria, e a nossa colega Vera, que também certamente vai deixar aqui para a gente a sua contribuição. É uma pessoa que vem já prestando relevante serviço à sua entidade. Inicialmente, também agradecer à direção da Estreap pela cessão do espaço, né, porque é importante, e dizer que realmente aqui é muito bonito, né? Eu acho que foi uma escolha bacana, né? A gente está na natureza sempre, até porque muita gente a gente fica a maior parte do tempo fechado, né, numa sala, e nada melhor do que um sábado a gente está respirando um ar melhor, né, e vendo a natureza. E aí, companheiros, mais uma vez a gente está aqui, né, o sindicato está aqui no Amapá para trazer a discussão de um tema importante que está sendo posto pela nossa federação e pelas demais entidades. Tema recorrente neste momento em que, já partindo para uma análise, recorrente porque a gente tem visto que há uma tentativa de segregação, né, na nossa categoria,
E a gente não pode realmente deixar de comentar, de fazer o debate dessa questão. Tudo que está sendo posto aí tem sido rebatido pela categoria, a categoria não está aceitando, né? Está sendo colocado aí os privilegiados lá do Supremo ganharem mais do que os nossos colegas. E eu até estava fazendo um breve cotejo ali com a nossa colega Vera, de que o nosso colega lá do Supremo, ele recebe o processo preparadinho, né? Só para julgar aquele recurso, enquanto que aqui o nosso colega aqui do Laranjal do Jari, do Oiapoque, né? Lá de Altamira, né? Dos nossos longínquos, nossas longínquas varas aí, tem todo um trabalho de base, né? E aí fica a reflexão, quem é mais importante, né, nesse processo, né? Será que pode existir essa diferença? É a pergunta. Então, colegas, a gente realmente está preocupado, né? Eu acho que todas as entidades, todos os colégios estão preocupados com essa tentativa, né, de segregar a categoria. E aí resta a todos nós, como servidores do Poder Judiciário, né, alguns já calejados, como eu, cabeça branca, né, Abreu, nosso colega Laureano, que inclusive já está aposentado, né, mas que está na luta, repudiar esse tipo de coisa, porque a gente veio para cá para lutar, não foi para isso. Os colegas do Supremo se acham tão importante, e até falando de que eles devem se passar essa tentativa de eles terem um quadro diferenciado salarial, nível de salário, porque são em números são menores, né? É mais fácil passar um projeto de lei, porque o número deles lá são menores, né? Mas isso é justificativo. Então tem uma série de discussões, de pontuais que tem que se fazer, e aí seria o grande momento da categoria que está fazendo isso hoje, né? Eu não quero lamentar aqui o número reduzido de colegas. Eu sei que cada um de vocês aqui vai realmente colocar para o colega a nossa preocupação, né? Porque amanhã, né, a gente pode realmente, com essa informação que vocês vão passar para ele, essas informações, ter esse colega aqui para realmente fazer esse contraponto. Então, a nossa preocupação hoje é de estar fazendo a discussão dessa tentativa de emplacar novamente um plano de carreira, né? E o sindicato tirou um calendário para fazer isso. A gente tem um grupo de trabalho lá em Belém, e como o Amapá é um estado que congrega a nossa base, a gente veio para cá, sim. E a gente não quer, justamente como foram feitas ilações, lá na frente ser novamente ser pego de surpresa por desinformado e dizer que a gente não fez essa discussão com a base, tá? Então, em 2009, quando estava lá, a gente estava debatendo aquele plano de carreira, a gente fez lá em Belém, no Hotel Sagres, fez uma discussão, deu muita gente, né? E depois o pessoal veio dizer que a gente não tinha feito a discussão da carreira. Fizemos sim, e nesse agora estamos fazendo. E daqui a pouco os colegas que estão aqui, o nosso colega Washington e a Vera, vão estar realmente repassando maiores informes, porque está sendo, em termos de postura, de discussão,
de proposta que está sendo colocada a nível nacional. Eu espero sim que a gente possa ter uma aceitação dessa proposta, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque as coisas podem, justamente nas entrelinhas, nos acordos que serão feitos, né, possivelmente serão feitos, possam realmente vir coisas que não sejam, no geral, para a categoria, né? E isso, diante dessa tentativa de haver diferenças, pode sim, nesse projeto, de anteprojeto de plano de carreira, possa sim estar sendo colocado. Então a gente tem que ter cuidado, e é por isso que a gente tem que estar fazendo essa discussão, para estar ouvindo os colegas, para colocar justamente lá na mesa da discussão com a federação, na mesa de discussão com os tribunais, aquilo que a gente ouviu de vocês. O pessoal não aceita, o pessoal não quer, o pessoal quer, o pessoal aceita. Então, é isso que a gente está vindo fazer aqui. E nessa análise de conjuntura que eu faço é justamente focado na nossa situação do Poder Judiciário hoje. Nós estamos, em termos salariais, defasados, essa é uma realidade, e essa realidade faz com que hoje o Judiciário não tenha um quadro duradouro, há sempre uma renovação, e isso a gente já há 10 anos atrás já vem sofrendo, né? E piorou mais agora, porque o colega que entra hoje no Judiciário, ele já não tem as mesmas respectivos benefícios previdenciários, né, que o servidor anterior, admitido anteriormente, tem. Então, é uma série de nuances, realmente de coisas que tem que ser pensadas, né? E isso faz com que a renovação do Judiciário seja intensa. Só a título de contribuição, no Superior Tribunal Militar, que é o meu órgão, sou da Justiça Militar da União, mês passado tiveram, acho que um pedido de 8 afastamentos, né, que eu li lá no boletim, de colegas que passaram no Banco Central, estavam pedindo, né, licença para fazer o curso de formação. Ora, se no STM, que é um tribunal que tem um quadro enxuto, pequeno, né, está ocorrendo isso, imagine no STJ, no próprio Supremo, no TSP, no TSE, com certeza o número de pedidos em relação a isso é maior, né? Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês, na análise que eu estou fazendo do Judiciário, né? Que a gente está passando por um momento difícil e a gente tem que, sim, neste momento, estar voltado para toda essa problemática que a gente está encontrando, toda essa discussão de plano de carreira, né, que está se tentando costurar, porque a gente sabe que para a gente as coisas são muito difíceis, né? E tem uma série de fatores, uma série de coisas que a gente tem que estar bem atento para não cair numa armadilha. Então é muito importante que a gente esteja aqui debatendo. Certamente todos nós temos alguma coisa para contribuir, para informar, para dizer, e é justamente isso que a gente está aqui para fazer com vocês. Depois a gente vai fazer outros seminários, salvo engano, Marabá está previsto, Santarém, vamos para lá ouvir os colegas também, e depois vamos fazer um seminário em Belém também para ouvir todos os colegas de Belém. Então, a reflexão que eu deixo para vocês é nesse sentido, que vocês
possam estar levando para cada colega de vocês a preocupação que o sindicato está tendo em estar fazendo essa discussão, porque é necessária, é importante, né, ouvir vocês, tá bom? Um abraço a todos. Bem, bom dia a todos os colegas que compõem a mesa, né, os colegas de diversos ramos do Judiciário Federal aqui no estado do Amapá, os nossos colaboradores, né, Fabrício e a Socorro, e os nossos convidados, palestrantes, o Osto e a Vera Miranda, né. A gente também queria trazer o Demerson, porque essa era a nossa proposta, partindo daquele que ia haver uma reunião lá, uma plenária ampliada, ia ser na reunião, aliás, do grupo de trabalho da carreira nacional, né, da carreira, então eram os três que iam discutir isso, porque eles já têm um acúmulo de experiência nessa questão aí de carreira, mas infelizmente o Demerson não pôde vir. Mas felizmente veio o Osto e a Vera, né? O Osto a gente já nos assessorou aqui, né? Já tive a oportunidade também de participar de outros encontros que ele participou. A Vera, a partir do momento que eu comecei a participar dos congressos da nossa federação, das plenárias, eu me lembro bem de uma plenária lá no Rio de Janeiro, acho que é a 15ª plenária, e ela foi uma das expositoras lá, né? E eu sempre tenho encontrado com elas aí nesses movimentos aí, quando a gente tem que estar em Brasília, e a gente sempre encontra com eles, né? Então, parabenizo os colegas aqui, né? E eu queria dizer o seguinte, a jornada continua, né? Então, desde junho do ano passado, quando houve aquela manifestação, né, da juventude, os setores da população que foram para a rua discutir, né, reivindicar, né, então eu acho que essa jornada ela continua, né, todo o tempo está tendo luta. A gente viu aí no Rio de Janeiro os trabalhadores da Conurb, e durante o carnaval fizeram uma grande manifestação, né, um momento de greve, fizeram uma greve vitoriosa, derrotando, né, os patrões, né. Agora também no estado do Pará, os trabalhadores da PM, né, os soldados até o subtenente, também fizeram uma greve, tiveram uma greve lá, e onde 23 lideranças que foram tiradas lá, que foi o representante do Ministério Público da Justiça Militar do Estado, entrou com pedido de prisão preventiva desses companheiros. Então havia uma ameaça do batalhão de choque invadir para desocupar, que eles tinham ocupado o 6º batalhão da Polícia Militar lá no município de Ananindeua, né, e diversos organismos, diversas entidades que estavam ali apoiando e fizeram, né, e conseguiram, não estava abrindo pé para que houvesse uma negociação, mas felizmente foi feita essa negociação e eles tiveram lá algumas vantagens, né, algumas das suas reivindicações foram atendidas. E nós estamos aqui, então, naquela oportunidade lá, havia uma divisão que às vezes eu também, nessa nossa questão com o pessoal lá do Supremo Tribunal Federal, eu vejo isso, aquela questão da divisão. Então, por quê? Porque o governo do Estado do Pará, chamou e disse o seguinte: olha, deu um percentual somente para os oficiais da Polícia Militar, e os outros, né, os soldados e os cabos, e os sargentos e subtenentes não foram beneficiados. Então aquilo ali, houve uma revolta da categoria, e eles resolveram fazer greve, né? Fizeram sua organização mesmo com ameaça de punição, mas eles conseguiram, ficaram pé e fizeram aí. Nós também, na nossa organização, numa dessas plenárias que houve aí no dia 20, o Laureano esteve lá, então foi decidido lá que nossa categoria ela estaria em estado de greve, né? Então a gente vem construindo isso aqui, fazendo isso
procurando fazer esses calendários que estão, né, que foi tirado, a gente tem, dessas manifestações. Agora no dia 2 de abril, os companheiros foram, né, estavam se propondo ir lá para frente do Supremo Tribunal Federal fazer uma manifestação, e eu acredito que eles foram lá porque foi noticiado, né, a gente que está vendo aí, abrindo o site da nossa federação, e que eles estiveram lá. Nós também aqui no estado do Pará, nós fizemos também no dia 9, que era o Dia Nacional da Paralisação. Nós não chegamos a fazer a paralisação, mas nós fizemos um evento lá no Tribunal Regional Eleitoral, né, para dar continuidade, e nós estamos também fazendo isso aqui nesse processo para construir, né, um movimento grevista, porque a gente entende que agora a oportunidade é essa, né? Então, tem muitos setores da população, né, tá querendo, está se manifestando, né? A gente está vendo aqui, acho que ontem houve um processo de desocupação lá do prédio lá no Rio de Janeiro, lá da Telege, né? Houve muita manifestação, foram queimados alguns veículos, então há uma insatisfação, né? Então, com essa questão aí da Copa do Mundo que está se aproximando, então também é uma oportunidade que tem de se manifestar, né? O governo, ele tem está querendo tomar algumas medidas que é para reprimir a participação do povo, né? Mas a gente vê que é o seguinte, as ditaduras, né, os governos opressores, então eles, quando ele vê um grande número de manifestantes, da massa tiver ali, então eles ficam acuados, muitos fogem, né, vão deixando. Foi o que aconteceu lá na Ucrânia, né, que o governo que estava lá, o presidente lá, devido à manifestação lá, ele teve que se refugiar, foi embora, pediu lá a guarida lá para os russos, então onde houve essa invasão lá, né, os russos colocaram o seu pessoal lá, um armamento lá, então a gente sabe como foi que aconteceu, mas essa que é a tendência, é o pessoal procurar organizar e fazer essa manifestação. Então nós estamos também aqui fazendo essa construção aqui no estado do Pará, no Amapá, através do nosso sindicato, junto com outros sindicatos de outras categorias, porque também a gente entende que a gente também não pode ficar isolado, a gente também tem que participar, porque nós fazemos parte também de uma sociedade, muitas vezes que tem necessidade também de saúde, educação, né, transporte, moradia. Então isso aí também faz parte do contexto, apesar do que, por exemplo, parece que a gente não, porque nós somos empregados, somos servidores do Poder Judiciário, estamos mais por onde a gente anda, principalmente nós que andamos aí, ou quando estamos atendendo aquelas pessoas que nos procuram nos nossos locais de trabalho, e quando a gente também vai fazer algumas diligências aí, a gente está vendo qual é a situação aí, né, o estado de calamidade que o pessoal está sofrendo, nos postos de saúde, nos prontos-socorros, nos hospitais estaduais, né? Então existe uma insatisfação. E eu acho que também esse é o momento que a gente tem e a oportunidade que a gente tem de fazer, né, também nos unir para que a gente consiga justamente fazer um movimento amplo, porque em 2012 a gente viu que o governo disse que não ia dar nada para nós. Nós ficamos lutando para ver se a gente aprovava aquele nosso plano, o PL 663, a gente não conseguiu, né? Quando nós nos unimos com toda a categoria dos servidores públicos de uma maneira geral, fizemos aquelas grandes manifestações, fomos atendidos naquele percentual, que não era aquilo que nós queríamos, mas que o governo dizia que não ia dar nada para nós conseguimos arrancar alguma coisa dele. Então também hoje, nós estamos também nessa campanha salarial unificada, e nós estamos também lutando para que a gente consiga, né, esse nosso objetivo. Então era isso. Eu espero que os colegas que estão aqui também para discutir a questão da carreira, que é importante. Eu sei que o número não é aquele número que a gente esperava, mas a gente sabe que os companheiros que estão aqui são pessoas que estão interessadas e com certeza irão, porque normalmente quando a gente vem discutir alguma coisa aqui, aqueles colegas que não vêm por um motivo ou por outro, eles não vêm, mas sempre eles estão lá pelos corredores das nossas organizações, eles estão por lá querendo saber o que foi que aconteceu. Mas quando a gente convida para vir, ele não vem. Mas isso aqui a gente não pode esmorecer, a gente tem que persistir, que um dia com certeza a gente vai atingir aquela consciência que
quem dera se a gente tivesse assim, a consciência da força que nós temos da nossa organização, que a gente pudesse chegar aqui um dia e dizer, olha, nós vamos parar hoje, então todo mundo pararia, então seria uma maravilha. Mas um dia, quem sabe, a gente consiga atingir esse objetivo. Então eu agradeço os colegas e eu queria que vocês tivessem aqui um bom seminário. Como o Aloysio falou, nós estamos nesses 4 seminários que nós vamos promover. Com certeza aqui vocês vão ter oportunidade de estar lá também em Belém, e com certeza lá para o maior número de companheiros lá. Eu agradeço e bom seminário. Muito bem. Então, também contribuindo com a análise de conjuntura, eu gostaria de lembrar que também em Brasília, nós, justamente nessa ampliada que nós tivemos, foi ressaltado que nós estamos aqui presente aqui no Amapá, mas sabendo que os nossos grandes inimigos se resumem na pessoa da presidente Dilma e do presidente do Supremo. Então, essas são as 2 frentes contra as quais nós temos que buscar os nossos direitos. E sem dúvida que quando nós estivemos aqui no dia 28, a Socorro nos chamou a atenção para um detalhe muito importante, porque nós percebemos que poucos companheiros realmente naquela altura compareceram nas setoriais que nós realizamos nos 3 tribunais. Mas a Socorro falou uma coisa interessante: o pessoal com quem vocês queriam encontrar, vocês encontraram. Então aquilo me fez refletir. Então aqui está presente o pessoal que realmente precisava estar presente, tinha que estar presente, com quem a categoria conta para tomar a frente e encaminhar as demandas, e que na hora que precisar realmente endurecer muito mais a luta, esses companheiros vão justamente atrair os demais. E da mesma forma como a gente tem que justificar, assinar o ponto ou bater o cartão, cada um bate por si mesmo. Não é que você vai bater e vai valer para o colega, ou o colega não veio e você vai receber falta. Não. A mesma coisa na luta. Nós temos que olhar para a nossa participação, o nosso compromisso, não o compromisso do colega que não veio, que não está presente, que não está ainda consciente, ou que tem algum problema particular, porque tem companheiro que devia estar aqui, o particular não veio. Então tem esses vários fatores que nós temos que considerar, mas o fato de que nós estarmos aqui significa que a luta continua, que não é por conta daqueles que não puderam vir, ou não quiseram, ou, enfim, não priorizaram, que digamos, as coisas não vão acontecer. Mas nós temos também que observar o seguinte, que os problemas, eles existem em todo o âmbito da categoria, como também na própria FENAJUF. A FENAJUF também atravessa problemas. E nós temos a obrigação de trazer para vocês o que nós constatamos lá. Por quê? Porque a FENAJUF nos representa, somos nós, e nós somos FENAJUF também. E aí, nós, à medida que questionarmos, que estivermos conscientes, antes de tudo, tomando conhecimento do que está acontecendo, como eu defendi lá, na hora que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, que a FENAJUF ela está engessada pela composição política, das forças políticas que tem lá dentro. No final da ampliada, o que aconteceu? Teve uma colega que eu fui fazer uma declaração de voto, e antes veio essa colega e disse o seguinte: olha, nós temos que marcar sim a data da próxima ampliada, porque estava sendo questionado, né, se marcava, se não marcava. Nós temos que marcar, porque eu sou suplente, mas de vez em quando eu participo da reunião lá, e a gente não consegue marcar a data da próxima ampliada,
Por quê? Porque nós terminamos empate e não dá para marcar. Então nós temos que marcar aqui. Parece uma coisa até, né? Assim, digamos, não sei se chocante, assustadora, mas reveladora, mas é a realidade política que nós estamos enfrentando também dentro da categoria. E quem vai mudar somos nós. É nós que elegemos a FENAJUP. Não é o nosso representante para a Assembleia lá e elege. Então somos nós que temos que tomar conhecimento. E aí o colega da mesa, que é da direção, mas você não deveria estar falando isso porque está expondo a FENAJUP. Aí na minha declaração de voto eu vi que história de expor, nós temos que. É como se estivesse escondendo o jogo. Não, nós temos que levar para a categoria o que está acontecendo mesmo. Eu queria parabenizar a colega, eu falei, porque ela colocou isso aqui para a categoria. Então, são problemas que nós sabemos que refletem também, como eu disse assim, lá naquela ampliada lá. Eu disse, olha, eu tenho que saber o que meu cérebro está precisando de informação pelos objetivos pelos quais nós vamos lutar. Meu cérebro não está recebendo informação, eu não sei por que lutar. E lá na minha base está acontecendo a mesma coisa. Não sei se nas outras bases. Por quê? Porque nós estávamos engessados. A FENAJUP, ela não ia questionar essa decisão lá dos colegas do Supremo de querer fazer o plano só para eles. Por quê? Porque a questão política lá está posta de uma forma que eles não estão querendo enfrentar essa questão com os colegas do Supremo, porque é a base que vai eleger a próxima direção do Sindicato de Brasília. Então ninguém está querendo se expor, só uma pequena parcela que está se expondo e arriscando perder voto. E eu disse lá, olha, se nós não tomarmos uma decisão frente ao que o Supremo está querendo decidir, está claro que nós não temos compromisso com a categoria. Ou nós vamos enfrentar o Supremo para derrubar esse plano de querer fazer um plano de carreira só para eles, ou nós estamos provando que nós não temos compromisso com a categoria. E a outro colega também já tinha se manifestado. O que aconteceu? Dia 12 eles foram lá para frente do Supremo, que é o que houve já uma abertura do presidente que nunca queria receber a categoria. Então já há o início de uma mesa de negociação, então as coisas estão começando a acontecer. Então, a partir do momento que a FENAJUP se posicionou lá, porque eles não representam, as coisas começam a acontecer. E aí nós temos também que participar aqui na base, fazer a nossa participação e contribuir com esse grande objetivo, porque nós, conversando com a companheira Vera no transporte, ela dizia assim, olha, o Brasil, a gente avalia que não tem vocação para a justiça. E se a gente for ver mesmo, ele não tem, então o que tem que acontecer? Nós temos que fazer acontecer a justiça naquilo que nos compete, não é isso? Então vamos buscar a justiça como nós temos buscado para nós, porque a nossa categoria, ela contribuiu muito com os planos de carreira, desde do primeiro, para as outras categorias do Executivo buscarem, e foi o Estado, foi até o município, então nós estamos também contribuindo com essa justiça que nós queremos para toda a sociedade brasileira. Então, companheiro, nós estamos agora a passar para o companheiro Oswaldo, só para dar assim algumas pistas de como o contexto geral está posto para a nossa categoria. Pois bem, gente, graças a Deus a gente está conseguindo salvar aqui o nosso evento, composição da mesa de abertura e ao mesmo tempo de conjuntura. Conseguiu aqui, através dos debatedores anteriores, colocar aqui um pouco a realidade, porque a análise de conjuntura nada mais é do que a gente realmente pontuar a situação atual que a gente está vivendo, não só a nível de categoria, mas a nível de país, como o Abril colocou, o que está ocorrendo com as outras categorias, com a sociedade de modo geral. E eu praticamente me senti contemplado nas falações anteriores. Acho que os colegas que me antecederam colocaram muito bem a situação que nós estamos vivendo. E o ideal seria que mais companheiros, principalmente
os não sindicalizados, né? Realmente é importante a gente enaltecer a presença dos bravos e quase os mesmos companheiros, né, que estão sempre aqui comparecendo, prestigiando a luta, mas também a gente já vê novos companheiros, né, se engajando. É importante que essa luta continue e continue renovando, né? Que mais parceiros, mais colegas participem. Eu sei que os velhos companheiros vão voltar para os seus locais de trabalho e vão continuar incansavelmente, como sempre foram, né? A passagem de todas as informações para os demais, para a gente ver se consegue contagiar a nossa categoria e a gente fazer o movimento necessário para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, seria isso, mais ou menos, o que essa mesa mesclada, né, de abertura e de conjuntura, conforme está na pauta aí de vocês, tinha que apresentar. E a gente, como estava previsto na mesa de conjuntura, a gente abrir para a participação da plateia, né, para a gente ver se consegue pelo menos terminar nesse primeiro período dessa fase. Eu queria ver se dava tempo ainda da gente manter a pauta, iniciando a terceira mesa com a construção da carreira, né, com a explanação da Vera. Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai abrir, né, Fabrício, a gente tem que abrir aqui espaço para algum que queira participar nesse momento da conjuntura. Se tiver algum companheiro aí querendo participar, está aberta aqui a oportunidade. Primeiro companheiro, na fração do companheiro, a gente vai fazendo a inscrição aqui dos demais. Bom dia aos companheiros aí, né? E queria passar assim a visão que eu tenho, né, do sindicato. Eu não participo muito regularmente, mas sou filiado desde a criação do sindicato. E eu vejo, no meu modo de ver, eu acho que a luta que está sendo conduzida aí, ela não está sendo muito bem conduzida. Primeiro, nós estamos brigando com o presidente do Supremo, que em tese vai propor um projeto de lei para separar a categoria, porque é uma categoria à parte lá para o servidor do Supremo. Isso aí em tese, não tem nenhum projeto de lei em andamento, não tem nada concreto. Eu acho que o que afasta a categoria, eu não vejo aqui meus colegas lá do tribunal aqui, ou de outros tribunais, é justamente o sindicato focar numa coisa mais concreta. Colocar as nossas perdas ao longo de 8 anos, colocar o sucateamento da categoria do judiciário, que a gente vê diariamente, quem trabalha lá vê, principalmente no eleitoral, a gente não consegue formar um quadro de servidores para as zonas eleitorais. O servidor passa, nós temos 2 aí no interior que já passaram em outro concurso, já foram embora. Eu acho que é isso que vai mobilizar os nossos colegas que estão lá a participarem aqui das plenárias. Se a gente for falar só em tese, né? Em tese vai ser criada uma carreira só do Supremo. Não é isso? Pois é, então eu creio que isso, eu acho que o sindicato tem que criar um mecanismo de contagiar, como houve aquela questão do subsídio, do PCE, da remuneração, houve, claro que foi uma coisa que dividiu a categoria, mas houve uma participação muito maior, muito mais efetiva. As pessoas foram lá no Congresso, votaram, fizeram toda aquela... Então eu vejo talvez até essa questão da criação de uma carreira do Supremo possa ser uma jogada do próprio governo querendo dividir a categoria, mais uma vez. Talvez até com o apoio do Joaquim Barbosa, que ele não tem nenhum compromisso com a categoria. E a nossa luta é uma luta de enfrentamento. Eu não acredito numa luta de negociação, negociar com o governo, isso e aquilo, isso não existe. A negociação que tinha que ser feita era no PCS, o PL 6613, né? Não deu em nada, nós vamos discutir outro projeto agora? Tem sentido, eu não vejo sentido nisso aí. Obrigado, bom dia a todos. O posicionamento do colega aí realmente é algo que me fez pensar, refletir aqui, mas eu só queria expor algo sobre essa questão da segregação. Se realmente estiver acontecendo essas manifestações de insatisfação, vão impedir que ela ocorra? Se o Joaquim Barbosa está à frente disso daí e o povo lá quiser realmente que seja dividida a categoria, o que a gente vai poder fazer? Só uma manifestação acho que não vai impedir. Então, se realmente estiver acontecendo isso, o que a gente vai poder fazer para evitar que isso ocorra? E se não puder evitar, e aí? Bom dia a todos. Eu sou Ivo Casimiro, de Justiça Federal. Eu estou filiado no nosso sindicato
desde quando voltei, quando foi criado aqui, eu voltei do Maranhão, que eu me filiei no Maranhão, aí gostei, e quando voltei do Maranhão, em 97, 98, eu me filiei aqui. E o que eu tenho sentido, sinceramente, é que não há motivação do sindicato para que os servidores façam parte. Eu acho assim, como que nós temos uma representatividade, né? Só a Justiça Federal tem quase 200 servidores. Lá parece que tem 15 filiados. Então, no dia em que a gente vai falar para os colegas que temos que parar, infelizmente, fica, no dia de uma greve, ficam 4, sou eu, ele, Luiz Dênia, e mais um outro que eu não estou lembrado, Raimundo Nonato, que é oficial de justiça. O restante são os aposentados. Então, a gente primeiro precisa se organizar nesse sentido. O que é que a gente quer mesmo? Porque o que a gente está vendo é que quando vamos lutar, já dividem a classe. Nós estamos querendo aumento. Aí vem uns engraçados e cria já uma situação lá no Supremo para que o Supremo fique contra, porque sem o Supremo nós também não vamos chegar em lugar nenhum. Aí o Supremo já fica contra a categoria fica contra o Supremo. Aí já começa. Na última, foi tão organizada a nossa greve, por todo respeito a quem estava na frente. Porque eu digo assim porque eu também estava. E eu não sou de aparecer. Eu sou de ficar na frente, ir lá, faltar, do mesmo jeito que todos devem fazer. Porque quando vem o aumento, não vejo ninguém dizer que não quer. Agora, na hora de lutar pelo aumento, 3 ou 4 botam a cara lá para ficar na frente. Então, é isso que eu quero. Vamos fazer a coisa organizada, porque na última ninguém sabia nem o que é que estava lutando, se era por um tal de não sei o que lá, ou se era pelo aumento real. E a gente precisa discutir, eu acho que é esse tipo de coisa. Bom, vamos organizar a classe, primeira coisa, depois vamos lutar, porque se a gente não organizar, não vai chegar a lugar nenhum. Bom dia a todos. Eu sou o Barrosado do TRE, eu acho que o pessoal do sindicato não conhece porque quando foi criado esse sindicato, o pessoal do Pará teve aqui em Macapá para mobilizar o povo de Macapá e eu fui um dos que ajudei a criar esse sindicato, né? Então a turma toda do TRE. Então, e também fui um daqueles que participou daquela greve histórica de 2002. Ali sim, ali eu vi a categoria mobilizada por um objetivo comum. E nós conseguimos, né? Por exemplo, que foi a greve se arrastou até junho e o governo teve que ceder e cedeu. Eu acho que o que está faltando realmente agora, nesse momento, é aquele clima, aquela conjuntura de 2002. O que eu percebo é que parece que boa parte dos servidores estão contentes. Eles estão satisfeitos com o que ganham, satisfeitos com o ambiente de trabalho que eles têm, né? Parece que estão satisfeitos. Todo mundo se cruzou os braços. Eu estou percebendo, né? Pelo menos a maioria. Porque se não fosse assim, esse cenário estaria com mais gente agora, nesse momento, né? E as mobilizações teriam mais servidores participando, né? Eu acho que o que levou a essa desmobilização, esse racha na categoria, foi aquele movimento anterior que tentou criar um outro tipo de remuneração para o servidor, e isso acabou gerando um clima de racha na categoria. Daí criaram umas associações aí isoladas, né? E não foi só isso, porque isso foi um dos pontos que eu acho que rachou a categoria.
Outra questão que eu acho que também contribuiu para esse clima de insatisfação, esse clima de racha, foi a própria FENAJUF não, as centrais sindicais que eram ligadas à nossa base, que eram ligadas aos nossos sindicatos, à nossa federação, que começaram a ter mais participação dentro do governo federal, começaram também a se esquivar da luta que era importante para os trabalhadores em geral e para nós também. Eu acho que isso criou um clima de racha, de falta de iniciativa, de boa vontade. O governo, por isso que o governo está nem com a gente. A Dilma disse que não vai dar aumento, não dá e acabou. Por quê? Porque ela sabe que a gente está desmobilizado. E quem mobilizava a categoria não era só a própria categoria sozinha, era a FENAJUF, era a própria CUT, né, que estava sempre junto com a gente, o próprio PT, mas o PT foi para o governo e pronto. Acabou. Parece que agora a luta eles estão lutando contra a gente, não mais a favor da gente. Então, isso também gerou essa situação toda, que desmobilizou todo mundo, não só a nossa categoria, mas todas as categorias. A maioria das categorias de trabalhadores do Brasil está desmobilizada. Não é só a nossa. Mas a nossa tem um ponto muito importante a favor, que é a gente trabalha com o próprio governo federal e num setor estratégico do governo, que é a justiça. Se a gente realmente quiser brigar pelo nosso plano de carreira, para a melhoria do nosso ambiente de salários, a gente tem essa força. Se nós pararmos, o governo tem que ceder. Agora, falta alguém assim, eu acho que uma liderança boa para puxar essa luta, viu? Nacional, eu não digo local não, mas nacional, porque se não tiver, a gente vai ficar na mesma mesmice. E eu espero que essas lideranças nacionais comecem a pensar nessa conjuntura toda, desse ponto de vista, de buscar mobilizar a categoria para lutar pelo plano de carreira, senão esse plano de carreira não sair. E esse projeto, o pseudo-projeto do STF, que a gente sabe que é inconstitucional, se realmente vier a existir, se passar no Congresso vai ser um absurdo, eu não acredito. Eu acho que isso é uma jogada do Joaquim Barbosa aí para desmobilizar a categoria. Mas eu acho que a gente não deve se preocupar com esse projeto aí não, porque eu acho que não vinga. A gente tem que preocupar com o nosso projeto maior, porque nós somos muito maiores, muito mais pessoas, muito mais servidores do que o próprio Supremo. O Supremo sozinho não faz nada. Se o Supremo quiser trabalhar lá sozinho, ele trabalha. Mas se a gente parar aqui na base, lá ele também não faz nada. E eles são responsáveis por toda a jurisdição do Brasil. O que acontece no Brasil reflete lá. Então, eu acho que a gente tem força, falta uma liderança para puxar essa luta de forma adequada e orientada. Eu acho que é isso. Obrigado. Bom dia ainda. Acho que a maioria já nos conhece, sou o Flávio, sou da Justiça Federal, mas era do TRE até de pouco tempo, né? Então, eu acho assim, para mobilizar os servidores, o que está faltando é realmente informação. Eu percebo até aqui no meio do sindicato, eu percebo assim, como o Laureano colocou bem aqui há pouco, e a colega colocou uma informação, ele foi parabenizar e alguém ainda criticou, porque não queria que a informação fosse divulgada. Então, eu acho que no nosso sindicato, não o sindicato do Pará, Amapá, mas na FENAJUF como um todo, falta informação, dados estatísticos mostram hoje para mostrar para a gente. Eu acho que é isso que falta o servidor. Aí as pessoas criam monstros, estereótipos. O subsídio virou um monstro para alguns, né? Mas o subsídio foi só uma resposta à negativa do projeto de gratificação de desempenho, que não foi passado para os servidores em 2009, né? Como não foi repassado aos servidores, alguns se sentiram contrariados com isso, porque não tiveram conhecimento por meio do sindicato, não foram informados por meio do sindicato, ficaram sabendo nos bastidores, que o MPOG, o Ministério do Planejamento, cogitou-se a possibilidade de mudar de modelo de remuneração.
né, diz que a direção do MPOG chegou a declarar: vocês não pensam em mudar de modelo? Não sugeriu nenhum tipo de modelo, só fez a hipótese: vocês não pensam em mudar de modelo de remuneração? Essas informações os servidores tinham por bastidores, não vinham no sindicato. Então, todo esse tipo de desinformação gera desde insatisfações, divisões, divergências, geram os monstros, né? O subsídio acabou se tornando para alguns um monstro e acaba não trazendo a unidade. Eu acho que o servidor, na base aqui, ele precisa ser munido de todas as informações, principalmente com relação às perdas, principalmente com relação ao que ocorreu, a realidade de fato. Muitos são novos servidores, acho que aí pela estatística 40% são novos. Então esse pessoal, inclusive eu que só tenho 7 anos de judiciário, me considero relativamente novo, então não tenho o histórico do judiciário, de perdas, e eles não têm. Eu tenho que acompanhar um pouco o sindicato, mas a maioria não tem. Então essas informações, em todos os aspectos, e no âmbito local, em termos de corrente, vertentes, eu acho importante sim a gente ter outras propostas aqui no nosso meio. Agora, no momento que a gente partir para a luta de greve, que for votado e aprovado, aí a gente se une. Mas até enquanto está no momento da construção, eu acho salutar ter-se várias correntes aqui, ter-se correntes na FenaJuve. A gente fecha na hora que votar. Votou, aprovou essa, agora todo mundo apoia essa. Era isso que eu queria falar. Tá? Bom, estamos na análise de conjuntura ainda, né? Eu queria relembrar aqui o que um colega no congresso da FenaJuve, que assistiu lá em Minas Gerais, a gente participou em Minas Gerais, falou, e que me deixou bastante reflexivo, e até hoje eu penso sobre isso. E eu penso que o que ele falou tem muito sentido. Eu queria trazer a reflexão dos colegas aqui. Quando o PT não estava no poder, havia uma união exacerbada da classe trabalhadora, né? Em especial porque as centrais sindicais, elas falavam a mesma língua e elas puxavam a mobilização. Então a mobilização vinha lá de cima e ia se expandindo para as bases. E no momento que o PT alcançou o poder, inicialmente com Lula, iniciaram-se os problemas de mobilização. Até porque, não sei se na cabeça de vocês isso não ocorre, mas gera uma certa confusão. Nós vamos nos mobilizar contra o partido que, em tese, nós sempre apoiamos, né, contra um partido que é dos trabalhadores, e isso me causou assim, uma séria reflexão, porque de fato eu vejo isso acontecer. Naquele mesmo congresso da FenaJuve, lá em Minas Gerais, nós participamos, praticamente metade do congresso foi discutindo se a FenaJuve deveria se manter filiada à CUT ou não, né? E nós tínhamos ali, de forma evidente, 3, eu diria assim, grupos, né? 3 grandes grupos. O grupo da CUT, o grupo da Conlutas e o grupo que estava, no caso, liderado pela ANATA, que não, no caso, tem uma ideologia de não se filiar a uma central sindical, né? Então, eu percebi que isso também tem uma influência muito forte na desmobilização. E alguns colegas até já se perguntaram: poxa, eu já vi colegas questionando isso. Eu acho que é melhor o PT fora do poder, porque o PT fora do poder a gente consegue unir a categoria contra um inimigo comum. E hoje nós não temos, em tese, um inimigo comum. Nós temos um partido que foi colocado lá pelos trabalhadores, que foi colocado lá pela ajuda do nosso voto e de toda a classe trabalhadora. Porém, o que eu vejo é que nós, servidores, parece que não fazemos parte de uma classe trabalhadora, né? Nós somos, talvez assim, uma categoria anômala. Não somos trabalhadores, somos vagabundos, né? Esse foi o discurso do Fernando Collor de Mello, que caçou os Marajás, acabou caçando ele mesmo. E
parece-me que depois dele, esse discurso ele permaneceu, ele não sumiu, né? Então a sociedade ela nos vê dessa forma. Nós ganhamos muito bem e pronto, e a mídia ela enfatiza isso. Então é muito difícil a gente conseguir uma mobilização transparente, uma mobilização até com o apoio da população, porque existe esse estigma que nós carregamos de que nós ganhamos muito bem e acredito que alguns colegas não se mobilizam pelo que o Barros falou aqui. Eles mesmos introjetaram isso. Eu já ganho muito bem, né? Antes eu não ganhava nem um terço disso, e não consegue ver o histórico, né? Não consegue ver que, por exemplo, em 2006 a nossa remuneração era muito mais valorizada do que hoje. Não consegue perceber que nós estamos tendo perdas de 2006 para cá. E essas perdas de 2004, né? 2004, né? De 2004 para cá nós estamos tendo perdas. E eu particularmente começo a sentir, eu já estou sentindo há algum tempo isso. É só você pegar a valorização do salário mínimo e ver quantos salários mínimos o seu salário, a nossa remuneração correspondia em 2004. E veja quantos salários mínimos corresponde hoje. Para quem tem uma CJ e um FC5 para cima, talvez não esteja tão preocupado com isso. Mas todos nós sabemos que função em CJ não é para sempre. E você não leva para aposentadoria. Com relação a gratificações, também vem isso como algo assim muito problemático. Porque nós sabemos que boa parte das nossas verbas, elas têm reflexo no vencimento básico. E se a gente fica vivendo a base de gratificação de desempenho, nós queremos um desestímulo, inclusive, para a qualificação profissional. Porque quem quer fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, sabe que vai refletir sobre o vencimento básico. E se o vencimento básico não for valorizado, não vai ter nem interesse em progredir no sentido intelectual, né? Então eu queria trazer essa reflexão com relação ao PT. Não é a minha opinião, quero deixar bem claro. Eu acho que a gente deve lutar pelo nosso plano, pela nossa carreira, e a gente deve criar uma estratégia de mobilização. Essa estratégia é o que está faltando hoje. Porque a grande pergunta hoje é o que fazer para a gente conseguir ganhar a confiança novamente dos colegas, dos companheiros, e mobilizar novamente a nossa categoria. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigado. Só um parêntese, eu comecei a falar mais cedo e nem me apresentei a vocês. Eu sou Alexandre, tá? Eu trabalho na Justiça Federal, sou analista lá, entrei agora em novembro, tá? E me filiei assim que soube da existência do sindicato, porque eu acho importante essa participação. Eu não poderia cobrar, a menos que eu estivesse também contribuindo. Agora, o nosso colega aqui falou uma grande verdade. Não temos apoio da população toda vez que o Poder Judiciário, o funcionalismo público se manifesta, porque para eles nós percebemos muito bem. Tanto é que o primeiro a ficar contra nós é o governo, o segundo a mídia enfatizando isso, nós já ganhamos bem, querem mais, e depois a população fica contra a gente também. Eu nem era funcionário público na época e vi essa insatisfação toda, mas tinha condescendência com o funcionalismo público, porque afinal eu sentia que eu tinha perfil para isso e sabia que eu seria um funcionário público. E eu vi a situação da realidade, porque meus pais sempre foram funcionários públicos, sempre foram desvalorizados. Um exemplo a título aqui, só para mostrar. Meu pai foi oficial de justiça no TJ por 11 anos, minha mãe ainda é oficial de justiça agora. Toda vez que eles vão cumprir uma diligência, eles recebem uma gratificação por diligência positiva. Ou seja, mesmo que eles gastem gasolina, combustível, tempo para ir num determinado local, se a diligência for negativa, eles não recebem nada por isso. Então, uma grande briga do sindicato, dos servidores lá, sempre foi em receber essa gratificação que eles recebiam pela diligência, independente de ser positivo ou negativo. Pode ser negativo ou não recebe? Então, tinha esse problema lá. E eu vejo que nós aqui no funcionalismo público federal também enfrentamos não exatamente o mesmo problema, mas problemas similares.
essa era uma grande verdade, eu só queria enfatizar isso, realmente o colega falou, é verdade. A questão de quando o PT não estava no governo é porque nós tínhamos uma grande confiança nas lideranças lá, por isso que quando eles decidiam alguma coisa, vinha efeito cascata e todo mundo apoiava, toda a base. Hoje não tem essa confiança da base com relação à liderança do sindicato, não digo local, digo a nível nacional. Por não ter essa confiança, isso da grande base, é que o sindicato não tem aquele poder de motivação. Então os servidores não se sentem motivados, sequer sabem o que está acontecendo, alguns nem sabem que vai ter reunião e todos sabem que vai ter, não se sente motivado a ouvir. Aí o que acontece? Quando nós convidamos, o pessoal diz que não vem, por isso e por aquilo, que acha que o sindicato não está representando a categoria, não está representando a base. E se o sindicato pleitear algum direito, e por acaso com o direito só vai repercutir para os sindicalizados, qual a visão dele? Eu entro com uma ação e também vou conseguir, simples assim. Se eles quiserem brigar, ótimo, eles conseguem, eu também vou conseguir. Se não conseguirem, paciência, eles são os trouxas que foram lá para frente trabalhar, enquanto eu vou ficar aqui confortavelmente esperando. É isso que eu acho uma grande injustiça, é isso que eu não quis, é esse tipo de pensamento que me motivou também a me sindicalizar, porque assim, se eu vou ser o trouxa, você taxado de trouxa por trabalhar, por lutar enquanto os outros vão ganhar, que seja. Mas eu vou lutar também porque afinal é pelos meus direitos. Agora, outra coisa que eu acho também que queria só dar uma reforçada, o judiciário tem um grande poder quando está unido. Então, se nós nos organizarmos e fizermos a greve, o governo vai ter que ceder, beleza. Mas um pensamento que pode acabar repercutindo lá é o seguinte, para Dilma, por exemplo. Esse é o problema do judiciário, Joaquim Barbosa, que se resolva para lá. Então, eu acho que se nós nos unirmos com outras áreas, por exemplo, da segurança pública, como a Polícia Federal, que já está no indicativo de greve, está em greve, não sei, eu estou por fora. Se nós nos unirmos com outras categorias, também do Executivo, que estejam querendo se mobilizar para a greve, eu acho que a força vai ser muito maior. Então, se nós decidirmos por greve, eu acho que deveria ser em conjunto. Que aí vai ser aquele impacto muito maior, a gente vai chamar atenção, mesmo que a mídia esteja contra, como a mídia tentou mostrar que as manifestações de junho não eram boas, mas isso não acobertou a grande insatisfação do povo, e só a título de exemplo foi algo que aconteceu na Globo, que eu vi que eu achei fantástico, ao vivo, a repórter lá tentando falar e o povo atrás gritando: abaixo a Rede Globo, o povo não é bobo. Eles não conseguiram cumprir isso daí. Por quê? Eles tentaram induzir a intenção da sociedade para que a manifestação, o rumo que estava tomando, aquelas brigas, aquelas confusões, aquele vandalismo, tentaram induzir mostrando que a manifestação era só aquilo, mas o povo mostrou que não era assim. E nesse momento a mídia perdeu força. Então eu acho que se nós nos organizarmos também, por mais que a mídia esteja contra nós e o povo também, eles vão começar a perceber aos poucos que não é bem assim como eles estão mostrando. Né? Tem algumas coisas para falar, mas eu acho que acho que tudo já ficou bem explanado aqui, acho que está na hora de passar aqui a palavra para a mesa. Obrigado. Bom, companheiros, eu me apresentei aqui, Salvador do TRE do Amapá, né? 21 anos de TRE, e eu queria complementar aquilo que eu falei, inclusive o Givanildo colocou muito bem ali, essa dúvida aí, 22, né, velho? Essa dúvida aí é o seguinte: eu vejo hoje a CUT é um braço do governo dentro do sindicato, e alguém que me dizer ao contrário, eu não concordo, porque eu já participei da CUT quando eu era da iniciativa privada, eu fui metalúrgico, trabalhei em São Paulo, Minas Gerais. Então a CUT é uma central sindical altamente combativa, mas para a iniciativa privada não se adequa ao serviço público, principalmente ao judiciário, que é taxado, como o colega falou ali, são os marajás, são os que ganham mais, tal. E a população não está contra a gente não, porque o nosso serviço é um serviço essencial e importante. É claro que o que leva a ficar contra é a mídia, justamente a mídia, e talvez até parte do governo, porque o governo hoje, que o PT está no governo, então para ele é interessante que fique contra, até para não dar nada, como tem acontecido. Eu acho que tem que ser discutido sim, uma separação do sindicato, da Senajuv, do nosso Sindijuv aí, da CUT, ou de qualquer outra central sindical, no momento. Até porque quem está no governo hoje é um governo dito trabalhista, né? Em tese trabalhista. Então seria isso aí. Pois é, companheiros,
Gostei da participação da plenária, participação brilhante e efetiva. E agora nós vamos nos revezar aqui, né? Os companheiros que querem responder alguns questionamentos. A gente tem... Vai querer... Então a gente vai começar aqui pelo Aloysio, só que a gente vai limitar o tempo, Aloysio, para a gente não se alongar muito. Vou dar 3 minutos para cada um, tá? Eu fiz algumas anotações aqui. Vou procurar sintetizar tudo que foi colocado aqui. O sindicato, ele só atua quando é provocado, tá? Então, a gente sempre coloca isso para os colegas. Você trabalha numa sala onde o ar-condicionado não funciona, né? Como é que o sindicato vai saber disso? Né? Os colegas lá da Justiça Federal, o Repolho, eu falei isso para ele. Aí toda vez que dá problema, ele manda um e-mail, a gente vai lá, fala com o diretor e resolve o problema. Tá? Essa é a questão da infraestrutura. E também a luta contra o sucateamento do serviço público. A gente não abandonou a questão do projeto 6613. O projeto 6613 está lá. Projeto a gente está acompanhando. Agora, infelizmente, a gente não está tendo força, o sindicato não está tendo força para estar lá com o dia a dia com o deputado. Olha, porque esse papel do parlamento justamente cabe à federação, que é nível nacional. Mas a gente questiona assim os colegas, olha, o projeto tem que ir lá, tem que cobrar o andamento do projeto 6613. Então, a gente aposta também no projeto. Não queremos que seja feito um novo projeto. Vamos apostar nesse que já está lá. Tá? Lutar contra a tentativa de separação do Supremo, isso já está sendo feito, né? Em tese foi ventilado isso, mas quando há fumaça, há fogo. Então, se foi ventilado isso, inclusive houve até teve uma manifestação no servidor do Supremo, né? Atacando o Sindijus-DF, né? O Sindijus-DF se posicionou também contrário, né? A essa separação. E aí o colega mandou lá, o Supremo mandou lá desapreço ao Sindijus. Inclusive isso até a gente também repudia. Eu acho que tem que ver a luta que todos os sindicatos fazem, é importante. O Ivo falou também sobre a questão da nossa organização. A gente sempre procura, quando faz as mobilizações, as greves, né, as paralisações, a gente sempre procura motivar o pessoal. Greve, ninguém quer fazer, né? Infelizmente, são poucos os que realmente vão mostrar a sua cara lá. Né? Nós só temos 15 na Justiça Federal e somos quase 200 servidores. Não, sim. Nós precisamos filiar o pessoal. Pois é. Então, a questão da greve é essa. A gente faz uma mobilização intensa e espera os colegas aí, realmente só aparecem aquelas figuras carimbadas, né? Questão da filiação, a gente também sempre está fazendo a busca dos colegas. Inclusive no TRT hoje a gente tem um dia onde os colegas são chamados para um dia de sinergia e o sindicato é convidado. A gente também faz esse serviço na Justiça Federal, né? Vai lá quando sabe que tem alguém novo, né? No eleitoral também a gente faz e coloca o nosso sindicato à disposição dele. E faz todo o trabalho, né? Infelizmente, talvez desse trabalho a gente consegue 1 ou 2, né? Mas realmente eu acredito que falta aí uma intensidade dessa propaganda, de mostrar realmente que é importante o sindicato na vida desse servidor. Até porque, por tudo que aconteceu, muitas vezes o colega hoje não sabe que ele não vai receber o que ele ganha, em termos de... Né? Eu sempre friso isso para o colega. Tá? O Barros colocou muito bem aqui, questão da unidade. A gente procura sempre trabalhar unido.
a questão da unidade sempre foi uma bandeira forte do sindicato. E por isso que a gente conseguiu chegar até aqui. Infelizmente, teve a questão do subsídio, né? E isso dividiu a categoria, dividiu sim. Mas também a gente não pode ser, assim, até o colega falou, não, porque não foi passada a informação. A informação que a gente tinha, colega, era de que isso havia sido ventilado, mas não chegou assim de forma concreta para a gente. Inclusive sobre isso a gente fez um grande seminário, fez uma discussão em Belém, lá no Hotel Sagres, né? Fizemos sim essa discussão sobre subsídio. Agora, infelizmente, a maioria, né, se posicionou ao contrário. A gente tem que, num processo democrático, a gente tem que se conformar com a decisão da maioria. Pode ser até que hoje, né, o subsídio possa vir, isso não está descartado, né? Pode ser que nesse anteprojeto aí, que esteja sendo costurado, o subsídio possa vir. Agora, nós temos que ter o cuidado também de fazer uma discussão para garantir o direito dos colegas, né, que têm as incorporações, né, e que precisam também ser respeitados, né? Eu, particularmente, não preciso me preocupar com isso, que eu não tenho nem nada incorporado, só meu espírito mesmo, tá? E, ok, não esquecer do tempo, mas eu queria sintetizar tudo. Falta de informação. A questão da falta de informação. A FENAJUF hoje, infelizmente, a gente tem esse problema. Até a nossa base sindical, a gente está tendo esse problema da informação. Mas a gente procura buscar a informação para passar para todos vocês. E o nosso site está aí, é só acessar, né? Tem os contatos de todos nós, né, dos coordenadores. A gente sempre procura, da melhor forma, fazer com que os nossos colegas estejam bem informados. E aquele realmente que precisar de uma informação mais direta, a gente sempre pede o e-mail de todos os colegas, porque a gente faz o correio eletrônico, né? E quando a gente manda a informação, vai para todo mundo, ok? O projeto 6613, eu acho que vocês lembram, é aquele projeto que está lá parado, é o projeto que revia as nossas perdas, né? Tem essa finalidade. Hoje esse projeto com certeza precisa de uma adequação, mas é um projeto que está lá, já foi aprovado, já passou por uma Câmara, por uma comissão e já está em outra, tá? Então esse projeto a gente aposta nele também, não abandonamos o projeto, assim como aquele projeto de nível superior que está lá, a gente também acompanha ele. Ah, eu queria, pessoal, dizer para vocês também, aliás, pedir que todo e qualquer problema, vocês entrem em contato com o sindicato, né? Se tem algum problema, a gente ser acionado para poder estar trabalhando, porque muitas vezes a gente não sabe do problema, a gente só vai saber depois que o problema está com uma intensidade grave, né? E aí, vamos dizer assim, tem colega que, tipo o padre, assim, o colega às vezes, isso aí ele pensa que não vai responder padre e tal, e vai deixando para lá. Aí quando chega já na fase crítica, né, aí ele procura o sindicato, quer dizer, aí a gente tem que se desdobrar. É uma questão muito difícil para a gente, quando a gente se depara com esses problemas, porque aí se for aqui, a gente tem que vir de Belém, se for para Santarém, temos que ir para Santarém. A passagem de avião, muitas vezes, se você comprar 1 ou 2 dias antes, ela custa caro. Então, para a gente, a nossa mobilidade, do nosso advogado, é difícil, né? Então, a gente sempre pede para os colegas que, ao ser estado de um problema funcional, como sindicância, informe o sindicato, porque a gente já fica em alerta, né? Ou outro problema, um problema de infraestrutura, né? Alguém que está sofrendo com problema de ar-condicionado, sala, a cadeira que
né, ergonomia, a gente sempre luta, a gente sempre vai buscar lutar contra esse tipo de coisa, tá? Hoje o PJE, aliás, ele é um problema sério para todo servidor, né? Ok? Daqui a um tempo, com certeza a gente vai ter problema sério. Aí a gente está até procurando, a gente até fez já vários estudos, vários encontros com relação à saúde do trabalhador. Trouxemos um colega lá do Rio Grande do Sul. Então a gente se preocupa, o sindicato faz o seu papel. Agora, temos que realmente ser provocado para um ou outro problema que possa estar ocorrendo aí com vocês, tá bom? Era isso. Pois tá, vamos passar aqui para o Ronaldo então para responder alguns questionamentos. Bom, já na verdade é mais uma contribuição, né? A gente sempre fala isso e é sempre bom repetir, né? A diretoria do sindicato, né, as pessoas que compõem a diretoria de maioria dos sindicatos, não digo de todos, mas a maioria, e o nosso sindicato é um exemplo disso, os servidores, essas pessoas que compõem essas diretorias, são servidores como todos nós somos, né? Pessoas que chegam no seu horário de trabalho às 8 horas, normalmente são, quando não trabalham 2 turnos, largam às 15 horas, e têm suas responsabilidades, como todos nós temos. Tá? Então essas pessoas, elas são cobradas na medida da sua responsabilidade, mas nós temos que entender que nosso sindicato não tem servidor licenciado. Tá? Então assim, eu fico muito preocupado quando eu vejo colegas que já estão anos no nosso sindicato, desde que foi inaugurado, dizendo, poxa, mas a diretoria isso, a diretoria aquilo, a diretoria não fez isso, a diretoria não fez aquilo. Eu acho assim que falta compreensão da nossa parte. Eu não faço parte da diretoria, mas acho que da minha parte também é assim. Falta compreensão da nossa parte para entender que a diretoria do sindicato está ali representando uma categoria maior, mas que são servidores como nós somos. E se nós queremos fazer esse sindicato crescer, nós temos que nos unir a essa diretoria e tentar, como o Aloysio falou, levar as nossas demandas à diretoria, para que ela tome conhecimento e para que ela busque reivindicar junto aos nossos tribunais o que nós desejamos, né? Queria falar um pouco, eu acho que foi o colega que falou sobre a questão da forma de luta, né? A gente, às vezes, tem um problema e não consegue identificar de que forma a gente vai lutar. Se a gente vai negociar ou se a gente vai brigar. Eu entendo assim, que se a gente começa brigando, né, e o nosso objetivo é brigar até lá ao final, nós temos que entender que a luta da nossa categoria é como um barco no meio do mar. Né? A gente não pode ser taxativo e dizer que a gente vai brigar até o fim. Tem um momento que não vai dar para brigar, que a gente não vai ter força, né? A gente lembra que teve um momento aí que, na greve passada, que ficou decidido que o sindicato, eu acho que o sindicato foi multado em R$100 mil por dia. Gente, quem é que vai brigar com o governo tendo que pagar R$100 mil por dia? Não dá. Tem um momento que a gente tem que dar um passo para trás. Se é para negociar, vamos negociar. Se dá para brigar, vamos brigar. Tá? A gente tem que ter a noção e ter o discernimento de que nem tudo é a ferro e fogo. Né? Nós temos que saber o momento de negociar, saber o momento de brigar. Tá? Nós temos que entender essa questão. Muitas vezes a gente está numa greve, mas a gente tem que continuar a greve. Não dá, gente. Sabe? Não dá. Nós estamos com a corda no pescoço. Nós não podemos sacrificar uma categoria porque nós entendemos uma coisa assim. O entendimento é importante, mas nós temos que saber que em certos momentos a gente tem que dar uma volta ou dar um passo diferente. A gente, eu acho que foi o colega que está com a camisa do Flamengo aqui, que o seu nome? Flávio. Parece Flamengo. Desculpa então. Falou uma coisa muito importante. Quando o sindicato não informa, né, a gente acaba sendo informado por outros meios que nem sempre são os meios adequados para a gente saber da informação. Né? Se o sindicato não informa de maneira correta, a gente vai saber pela Rede Globo, pelo Jornal Nacional.
enfim, esses meios de comunicação que dominam o país e a gente sabe de que maneira dominam, né? Mas eu queria dizer também para todo mundo que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais para ler e ouvir mídias alternativas. Nós temos muitos jornais bons, né? Nós participamos do Fórum Social Mundial lá em Belém. A gente aprendeu muito na área da comunicação, né, das formas de ler uma notícia, da forma de buscar essa notícia. Então a internet hoje já nos facilita muito, né, buscar a informação de maneira correta. Então vamos buscar mídias alternativas, né, e vamos colaborar com o sindicato na maneira de comunicar também. Porque se nós temos uma ideia, se nós temos uma informação aqui na nossa base, vamos levar para o setor de comunicação do sindicato, para que ele divulgue aquela nossa ideia. Tá? É importante isso, é importante o sindicato informar bem, mas é importante a gente também estar de mãos dadas com o setor da comunicação do sindicato, para que o sindicato informe bem para todo mundo. E uma última coisa, é assim, eu falei no time lá do nosso colega, apesar de não ser flamenguista, que assim, a nossa luta começou lá atrás e nós, como brigadores, nós somos o centroavante desse time que são os nossos sindicatos e as nossas federações. Tá? E o governo, né, com sua máquina, é o zagueiro. E a gente sabe, quem entende futebol, que é muito mais fácil destruir do que construir, né? Quem está ali na zaga fica só chutando que vai chegando, e a gente não tem que criar, tem que ter meios e tem que ter formas técnicas de construir uma luta. E se a gente não treina, não se une, não se organiza da maneira que a gente está fazendo aqui, a gente não consegue. Obrigado. Muito bem, Ronaldo. Como eu não participei, me abstive, né, de participar da mesa de conjuntura, eu vou abrir aqui os passos antes de passar para o Laureano e o Abreu, só para reforçar um pouco aqui a falação do Ronaldo, que inclusive eu agradeço, viu, Ronaldo, apesar de você não estar na direção, mas já foi direção, e ele sente os problemas que realmente uma direção sindical enfrenta. E eu acredito que até mesmo os colegas que hoje não são direção, mas um dia podem ser, eu sei que eles têm uma dificuldade em fazer o convencimento do colega no seu local de trabalho. É muito bom quando a gente tem companheiros, e o nosso colega agora aqui se apresentou e disse que se sindicalizou porque já tinha aquela consciência vinda, né, do trabalho de seus pais e tal. Assim fica fácil a gente fazer sindicato, porque a gente trabalha só com pessoas conscientes. Mas vocês sabem a dificuldade que a nossa categoria tem, né? Por conta de vários fatores, entre eles a questão que o Givanil já tocou, e vários companheiros sabem a dificuldade de a gente mobilizar. São poucos aqueles que, mesmo ganhando o salário que ganha, entendem que deve lutar para manter, né, esses direitos, os que já conquistamos e que ainda estamos para conquistar, lutar contra a retirada desses direitos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, para nós formarmos essa nova chapa, essa nova direção que hoje está gerindo o sindicato, nós tivemos que fazer convite para as pessoas. A gente encontra dificuldade. Pessoas, ao contrário do que muita gente pensa, que são sempre as mesmas pessoas que estão na direção, porque querem estar, não é isso. Olha, nós tivemos que modificar o estatuto. Inclusive teve resistência no nosso congresso, o Giovanni estava presente, contrárias, né, à proposta que foi colocada lá pelo Ribamar, mas depois eu tive que entender que realmente o Ribamar estava procurando uma modificação no estatuto por conta da deficiência, da dificuldade de formar uma direção sindical. Então, ao contrário de que muita gente pensa que está sempre as mesmas pessoas na direção, é porque a gente não vê a participação da categoria. Ninguém quer se dispor de vir, que nem eu vim lá de Capanema, e está aqui. Isso eu ia falar na minha falação de conjuntura. Então, vendo as falações dos colegas e a ajuda que o Ronaldo está dando em defender a nossa direção, eu me senti no dever de também tocar nesse ponto, porque é complicado a gente ter esse sentimento, essa vontade de reunir a categoria, de mobilizar, como nós fizemos ontem. Os companheiros, se tiver alguém aqui do TRT, viu o que nós fizemos. Já na Justiça Federal nós tivemos uma boa contribuição da colega, já foi mais fácil, mas no TRT foi uma dificuldade imensa, gente. A gente chegava para falar nas secretarias e às vezes a pessoa não queria nem parar de olhar para o computador, de fazer o que estavam fazendo. Então acho que vocês têm essa dificuldade no local de trabalho de convencer o próprio colega do lado. Imagina você sair
da sua cidade, participar de eventos fora, como o Lauro disse, a gente não é liberado, né? Mas às vezes a gente sacrifica o nosso local de trabalho. Eu, por exemplo, trabalho na tomada de reclamação de Capanema, e toda vez que eu preciso me ausentar para cumprir o meu papel como diretor sindical, o diretor fica com a cara desse tamanho para liberar. Aí fica dizendo que eu tenho que procurar os melhores dias para ir, porque é difícil. E aí a gente dá graças a Deus quando a gente tem um evento no final de semana, para a gente poder ter liberdade de participar. Então essa dificuldade a gente tem na categoria, gente. Antes de apontar a arma para a direção, tem que a pessoa fazer essa reflexão. Obrigado. Bom, bem rápido. Teriam várias questões, mas eu vou me ater nesse ponto que nós enfrentamos dificuldade de manter vivo o sindicato, manter realmente o sindicato cumprindo seu papel. Nós enfrentamos várias pressões contra o sindicato. Temos a mídia, temos o governo, como já foi enfrentado, já foi esclarecido pelo Ronaldo aqui. Temos também as questões internas, temos os companheiros, temos aquelas pessoas que realmente parece que são pagas para destruir o sindicato dentro do nosso ambiente de trabalho. E nós temos as organizações que dividem o sindicato. Por exemplo, em Brasília, quando eu cheguei agora, tinha uma Astrif lá, não sei se vocês todos estão informados dessa Astrif. A Astrif é a organização do Congresso que está comandando, que está encaminhando essa questão desse plano de carreira só para o Supremo, viu? Mas nós temos, aí eu falei lá, isso não é novidade para nós temos entidades dentro da própria FENAJUF, defendendo o interesse de pessoas e grupos. Então essa questão política é muito séria, viu? E nós temos que ter consciência que na realidade política tem divergências mesmo. Agora, a coisa interessante que eu fiquei satisfeito é que na FENAJUF está constando lá agora, na mobilização, a palavra unidade. Então nós temos que superar justamente todas essas diversidades e temos que enfrentar junto, porque a luta é nossa. As questões não são pessoais, muito embora elas às vezes defendam esse grupo de pessoas, mas a questão é universal de toda a categoria. Agora, em relação ao 6613, nós tivemos lá com o deputado João Dado, agora recentemente, e ele está lá com 6613, com o PL 6613, está, ele é o relator, né? E então, ele diz o seguinte, que o projeto está lá e tentou já colocar para o plenário, mas tem resistência do governo. Porém, ele diz o seguinte, que se houver vontade política, o projeto pode ser aprovado. Mas a nossa base, ela não está nem tanto preocupada com a aprovação do PL 6613. De repente, nessa engenharia política, ele pode ser aproveitado por um substitutivo, que pode ser, de repente, nosso plano de carreira, não é, que vai contemplar todas as aspirações. Mas isso quem vai naturalmente nos esclarecer melhor, né? De repente o Austin, a Vera, que vão poder dar mais clareza a respeito dessa questão aqui, porque é uma questão mais técnica e também mais política, que eles têm mais condições de nos orientar e nos direcionar aí para a nossa luta. Mas a verdade é que a dificuldade que nós enfrentamos pode ser resolvida por nós mesmos, apesar de ser dificuldades diversas. Se nós decidirmos realmente assumir um sindicato combativo, participativo e realmente com presença, atuação, depende muito de nós trabalharmos pelo aquilo que nos une, por aquilo que nos interessa e trabalhando, questionando com os colegas, também vendo nossos resultados, e apesar de tudo, é indiscutível o grande resultado que nós temos da nossa categoria, talvez uma das que tem mais resultado diante das divergências, né? Toda a luta que enfrentou, as adversidades, os inimigos que a gente tem, nós temos grandes vitórias que a gente não pode de jeito nenhum
esconder e nem deixar de reconhecer se a gente quiser e ter motivo suficiente para nos, digamos, servir desse trampolim que são a nossa vitória para ir muito mais longe. Bem, companheiros, é o seguinte, o colega falou ali sobre a filiação, que tem tantos servidores lá na Justiça Federal e só tem 15 filiados, né? O sindicato, quando lá no Tribunal do Trabalho, ele pediu um espaço lá, quando fosse tomar posse os novos servidores. Então, agora foram 170 de uma vez que tomaram posse, né? E anteriormente foi uns 60, 80, e nós pedimos espaço que era para a gente chegar lá, falar para o pessoal que estava entrando, que era o sindicato. Muitos já vieram de outra categoria, já sabem que era o sindicato, mas outros, então a gente pediu espaço para dizer o que era o sindicato e tal. Fizemos um almoço lá na nossa sede, passamos a ficha de filiação, alguns filiaram, só poucos filiaram. A dificuldade que o Givanildo aqui sugeriu até que fosse modificado a ficha de filiação, colocasse uma ficha de filiação, porque ele achava que era uma ficha de filiação muito extensa, que a pessoa, até para resolver se filiar, ele era tanto item que ele tinha que preencher, que até ele desistia. Então, para ver se facilitava isso, né? Para ver se conseguia filiar mais servidores, mais colegas, né? Uma outra questão é a questão do seguinte: a pessoa, eu vou contar a história de um colega. Eu era agente de vigilância do Tribunal Regional do Trabalho, fiz o concurso para oficial de justiça, daqui trabalhar numa junta chamada, era Junta de Conciliação e Julgamento de Almerim, aqui perto né? Junta de Conciliação e Julgamento de Almerim. Então, o diretor de secretaria é um colega lá. Então é o seguinte: é negócio de sindicato. Na época nós não tínhamos nem sindicato, porque é o seguinte, era proibido o servidor público fazer sindicato, somente depois da Constituição de 88, que o pessoal, né, conseguiu fazer o sindicato. E aí esse colega era completamente averso ao sindicato. Para que é isso aqui? Ele era diretor de secretaria. E aí aconteceu que ele ficou doente, eu tive que substituir, depois ele voltou novamente, e eu fui embora, fui transferido para Belém, e ele continuou lá. Então, um belo dia ele chegou, pegou o filho, ele era um cara muito rigoroso, e ele bateu no filho dele, né? Bateu no filho dele, deixou mais marca no filho dele. E aí o seguinte, o garoto, quando chegou na escola, a professora chegou e disse: meu filho, o que foi isso aí? Aí foi o papai que bateu com as costas todas, que daí a professora chegou, levou lá no Ministério Público, lá falou com o promotor, disse: olha a condição aqui dessa criança. Quem foi? Foi, pai. Daí chegou lá, pediu lá, falou com o juiz, aí o juiz decretou a prisão preventiva dele, e foi lá, foi preso. Lá era diretor de secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Almerim, foi preso, e aí ficou lá na cadeia. O tribunal foi fazer alguma coisa, disse: olha, o problema é dele. O juiz falou: o problema é dele, eu não mandei ele bater no filho dele, então ele que resolva lá. Então daí ele ficou lá uns 3 ou 4 dias preso lá. Então qual foi? Por sugestão, foi lá, o sindicato mandou alguém lá, e ele se filiou ao sindicato, e foi através do advogado do sindicato que foi lá e conseguiu falar com o juiz e liberou o companheiro lá, a pessoa lá. Mas ele não era filiado ao sindicato, então eu achava que para que ele ia ser filiado do sindicato, que ele ganhava muito bem, que era diretor de secretaria, não precisava de sindicato, né? Então tem essas situações, né? Outra coisa é o seguinte: a questão da liderança, acho que foi o Barros que falou, a questão da liderança. Acho que a liderança, ela se forma dentro do movimento. Eu digo isso porque em 2009, quando a gente estava querendo mandar esse projeto de lei para lá para o Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Mendes, ele disse que não ia mandar nada porque nós estávamos de greve, então ele não ia, se nós não voltássemos, ele não ia encaminhar o projeto de lei. Mandou o projeto de lei, nós continuamos na luta, e ele mandou o projeto de lei para lá. E naquela época, né, foram 4 companheiros que estavam lá no sindicato que encamparam isso, chegaram lá, saíram de sala em sala, nas diversas varas de trabalho de lá de Belém, foi falando com um e com o outro, daí foi conseguindo, formando um movimento que
no final das contas, toda a administração, coisa que nunca ninguém fez, da administração, grande parte daqueles trabalhadores, os trabalhadores da administração vieram participar da greve, né? Então, naquela oportunidade, estava surgindo uma liderança lá, que era uma jovem que recentemente tinha ingressado lá na vara do trabalho, e aí fazia perverso e tal, e chegou, e nós mandamos ela para uma reunião ampliada lá da FENAJUF. E ela foi lá, então, quando ela viu lá, chegando, falando muito do negócio de partido político e tal, ela disse que era uma briga, nunca mais ela quis saber disso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que nessa oportunidade também tinha um bocado de projeto, que a gente dizia o seguinte, olha, tem um projeto de lei aqui, era uma emenda à lei de execução fiscal, que o pessoal dizia assim, olha, se essa lei for aprovada, vai ser 10 anos que os servidores públicos não vão ter aumento, né? Eu não sei se essa lei foi aprovada, eu acredito que ela não foi aprovada, mas isso aí já se passaram desde 2009, então já foram 5 anos, então tem mais 5 anos para ser achatado o nosso salário, se a gente não brigar, se a gente se conformar com isso. Então, será que quando a gente voltar àquele patamar que o Laureano falou, que quando ele ingressou para ser oficial de justiça, o salário dele era de R$900? Será que a gente vai deixar chegar isso aí para ser rebatido no nosso... Porque essa que é a tendência do governo, né? Porque segue uma orientação, que é uma orientação muito maior. Então é o seguinte, a gente já viu falar, olha, muito discurso é o seguinte, é o Estado que é muito pesado, tem muito dinheiro, paga muito dinheiro, então tem que tirar, tem que cortar despesa, e a cortar despesa do governo, onde é primeiro, onde ele vai? É no salário dos servidores, né? Então tem uma outra situação aí, no núcleo que está sendo formado da dívida cidadã. Então é o seguinte, lá se faz um estudo, o Oscar depois pode ser que, quando ele for explanar, pode falar sobre isso, sobre a questão do orçamento e o dinheiro que é despendido para pagar empreiteiros, para pagar a dívida pública, para pagar banqueiros, né? Então, daí não sobra nada para quê? Para pagar os servidores, para pagar a educação, para pagar a saúde, para pagar a escola, entendeu? Então, é essa que é a situação. Então, a gente tem que estar aqui, então a gente tem que estar discutindo justamente isso. Outra questão é a seguinte, nós fomos do TRT agora, anteriormente foi o pessoal aqui do TRE, daqui do Amapá, que ficaram numa greve aqui, que foram descontados. É verdade ou não é? Foram descontados, parece que terminou a greve, o pessoal do TRE ainda ficou aqui, foi descontado. E agora, nessa mesma situação, nós fizemos 45 dias de greve lá do TRT, e nós estamos com o salário, fomos descontados o nosso salário. O presidente do tribunal, na época, era um camarada que foi advogado do sindicato. Todo mundo achava que ele, por ter sido advogado do sindicato, ele ia entender a nossa situação. O que foi que ele fez? Mandou, nunca nem conversou com ninguém, nunca atendeu ninguém, era terceiros lá para chegar lá e para conversar conosco. E quando era para conversar, dizia, o presidente não deu autorização para a gente negociar. Então, até isso nós estamos aqui nessa situação. Agora, felizmente, entrou uma outra administração, mas já está para sair também agora, em setembro, e nós fizemos, o sindicato fez um acordo lá para tentar receber isso aqui. Então foi mandado para lá para o CSJP, para ver se ele manda esse dinheiro para lá, e até hoje nós estamos aguardando, né? Mas tem um documento assinado pelo sindicato, pela presidência do tribunal, e tem um ofício que foi encaminhado para lá, e até hoje nós não tivemos resposta disso aqui. Mas por isso, não é por isso que a gente vai deixar de continuar na luta. Se a gente não lutar, eles vão fazer o que eles bem entendem, não é isso? Eu acredito que é o seguinte, a gente tem que lutar, tem que continuar lutando, né? Essa situação que nós vamos também discutindo, o plano de carreira, talvez seja uma forma da gente amenizar essa situação aqui, porque há uma grande satisfação também. Eu vejo sempre os colegas discutindo sobre a questão de técnico e analista judiciário, que fazem o mesmo serviço. A disparidade, né, salarial é considerável. Então é o seguinte, somente a luta que eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. Bom, gente, chegamos ao final dessa mesa, né? A gente pensava que ia ser um debate rápido, mas
A plateia participou e enriqueceu o debate, a gente se alongou. Eu perguntaria aí a nossa... Em nome dos integrantes dessa mesa, a gente quer agradecer a presença, a participação de todos aqui. Vai se desfazer essa mesa para formar a mesa aqui da...